Quais fatores influenciam os resultados da cirurgia de aumento mamário? Eu acho esse um ponto assim muito interessante. Os fatores são vários. Eu pensei, não quero delongar muito, mas uns 7 fatores que eu acho que são importantes e que na primeira consulta é interessante o médico conversar com você e avaliar esses aspectos. O primeiro, que eu acho super importante, a questão, por exemplo, do tórax da paciente. Como que é o tórax da paciente? Basicamente, o tórax pode ser com o externo, esse ossinho que a gente tem aqui na frente, mais proeminente. Então, automaticamente, o tórax faz esse formato, mais tipo em V. Logicamente, o seio dessa paciente tende a ficar mais separado. Outra opção é que seja o seio reto. Isso vai fazer que, por exemplo, o mamilo fique mais olhando para frente, assim como a mama. Ou o contrário também pode acontecer. Esse ossinho do meio, do externo, mais posterior. Isso vai fazer que os seios olhem de maneira cruzada. Às vezes o paciente nem se atenta de como é o tórax, enfim, mas a gente tem que ter isso em consideração. Isso vai alterar o resultado, a estrutura básica que está por trás da mama. O segundo ponto é a questão da pele. É muito importante. Mas a pele, o que tem a ver a pele? Aspectos como a flacidez, a associação de ter ou não estria, a quantidade de pele, porque às vezes a pele não é flácida, mas por questões de amamentação, de perda de peso, enfim, pode ter uma sobra importante de pele. E isso vai dar um resultado muito diferente e também precisa ser avaliado. Outra situação que influencia bastante é a mama em si. A mama, basicamente composta por 2 elementos, que são a glândula mamária, que é um tecido mais firme, e a gordura, que toda mama possui gordura. Se a paciente, por exemplo, tiver o cenário ideal, pouco volume de mama, de preferência mais glandular, ou seja, mais firme, se não tiver estria, se tiver uma pele mais firme, com uma derme mais resistente, estou voltando aos pontos que já mencionei, e tiver um tórax mais reto, por exemplo, se tiver essas 3 condições, essas 3 características, são coisas que têm que ser analisadas. É bom a paciente perceber qual é o tipo de perfil que ela tem para ver se isso ajusta ao que ela espera, né? Há outros aspectos também que eu gosto muito de mencionar sempre nas consultas é questão de proporção corporal. Às vezes, tipo, você consegue medir o tórax, não, a prótese consegue se encaixar lá, o espaço é suficiente, ótimo. Mas se o resto do corpo da paciente, qual o tamanho do quadril, do bumbum, da cintura, da altura, são todos elementos que imagino que vocês querem mais que uma prótese, vocês querem que aquilo fique embelezando, que traga beleza para vocês. Então, às vezes, não é só o tamanho, como vai ficar esse tamanho no teu corpo? Esse é outro elemento também bem interessante. Desculpa interromper, doutor, mas isso é uma coisa muito interessante que você está colocando aqui. É a primeira vez numa live, meninas, que eu escuto, né, um médico tá falando sobre essa questão da proporcionalidade. Eu achei super interessante isso que você está falando e assim, quando você faz a consulta, doutor, você analisa todos esses aspectos, ou seja, a estrutura como um todo da paciente, a sua cintura, o seu quadril, para ver se a prótese proposta ou a prótese que a paciente ela tem vontade de estar colocando, o volume que ela tem vontade, você costuma analisar se isso vai ficar proporcional, é isso? Com certeza, é parte da minha rotina. Um dos pontos que vem mais para frente é essa simulação para ter uma noção de tamanho. Que adiantar um pouquinho esse tópico. Há várias maneiras disso você fazer. A gente faz colocando um sutiã cirúrgico. O paciente escolhe o tamanho, digamos 350, que seja 400. O paciente escolhe e prova aquele implante. Há diferentes maneiras. A paciente pode sentir o implante, olha de frente e tal, mas uma dica que eu costumo fazer rotineiramente no consultório é posicionar a paciente de lado. De lado, passe um pouquinho de costas, procurando que o contorno livre do corpo mostre como que vai volumizar, como que vai se ver esse implante mamário, esse contorno com o acréscimo da prótese. E justamente ali é o momento que eu peço para ela olhar o quadril dela, o bumbum, e para ver o que está chamando mais atenção, como que está essa volumização. A prótese está chamando muito atenção e não acompanha o restante do corpo. Interessante isso, muito interessante. Aí eu acho que isso aí é outro detalhe importante. Enfim, voltando ao
ao assunto de aspectos que podem modificar o resultado da mama, um que vocês gostam muito e sempre perguntam e sobrevalorizam, mas que faz parte realmente, é o tipo de prótese. Ah, doutor, eu quero aquela prótese super alta, distendida, etc. A gente pode entrar também nesse assunto, mas há diferentes tipos de prótese. A gente, de um modo geral, eu gosto muito, acho que o que traz bastante beleza, sem tantos riscos de outras alterações, é o que é a prótese redonda. Um detalhe a respeito disso é super alto e alto, por exemplo, que são os que a gente usa mais na prática. Há outros tipos, normalmente há uns 5 tipos de prótese, mas vamos ficar nesses 2 últimos, que são os mais projetados. 2 aspectos. O primeiro, como qualquer corpo geométrico, aqui nessa hemisfera que é a prótese, temos um certo diâmetro, a base tem um X tamanho, e você tem uma X altura. Frente a essa prótese, digamos que tem 300 ml, você pode distribuir essa prótese de maneira estreitando sua base. Isso vai acarretar o fato de que ela vai aumentar na sua altura. Ou o contrário também é verdade, se você diminui a altura, a base é larga. O restante são mais nomes técnicos que as próprias fábricas, produtoras de prótese escolhem. Super alto, quer dizer que na verdade super alto distendido. Talvez mais para frente inventem outro termo para dizer que tem uma base mais estreita e ela cresce mais na altura. Então é essa que eu quero, doutor. Nem sempre. Há um conceito que se mistura um pouco, que é o fato de dizer, eu quero uma prótese que quero que fique bem alta, doutor. Então, bem alto é o quê? Bem alto pode ser projetado anteriormente. Nesse caso, realmente, a super alta distendida, a mais projetada, é o que você está querendo. Mas se você está falando de que a altura, realmente a altura superior no tórax, é até o contrário, por um motivo básico. Lembra que a gente falou? Quanto mais projetada, a base é menor, ou seja, ela sobe menos. Então, são pequenos detalhes que às vezes o paciente até fala, mas quer dizer o contrário ao que ele está falando. E são aspectos que é interessante do médico ter essa percepção na consulta. Me conta mais, o que você está querendo dizer com isso? O que você gostaria?